Hoje nós vamos falar sobre a rejeição, a dor que te molda sem você perceber. Sejam bem-vindos todos vocês que nos acompanham, que têm desfrutado de tudo que tem sido compartilhado aqui nesse perfil. E se você tem sido abençoado, tem sido edificado, eu peço que você compartilhe com no mínimo 10 pessoas. Hoje é o dia de você testar a sua generosidade. Se você quer fazer o bem, você manda coisas boas para as pessoas. Mesmo aquelas pessoas do seu perfil que você não tem muito relacionamento, mas você pode compartilhar esse conteúdo, porque vai fazer a diferença na vida de todo que ouvir essa mensagem. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui para você já começar a refletir e ativar a sua vontade de ser transformado, a sua vontade de fazer algo diferente da sua vida. Você já sentiu que precisa agradar todo mundo para não ser deixado de lado? Você já se sentiu assim? Se você se sentiu assim, coloca aqui nos comentários. Sim, eu me sinto assim, eu já me senti assim. Outra pergunta que eu vou te fazer. Quando alguém demora a responder, você pensa logo que fez algo errado? Quando você manda mensagem para as pessoas no WhatsApp, um e-mail, quando você faz uma ligação e a pessoa não te responde, você sente que fez algo errado? Você sente que há algo errado entre vocês? Terceira pergunta. Você evita pedir ajuda porque acha que vai incomodar? Você tem dificuldade de pedir ajuda? Você ajuda todo mundo, você faz tudo por todo mundo. Mas quando é a sua vez de pedir ajuda, você se sente alguém que incomoda. Se você tem o sim ou não para cada resposta dessa aqui, eu peço que você coloque nos comentários, tá? Quem aqui já mudou seu jeito? Você já mudou seu jeito, sua opinião ou até os seus planos só para não desagradar alguém? Então essas são as 4 perguntas que eu tenho para te fazer. E baseado na sua resposta, sejam bem-vindas, Carla, Seise, Cristiane, Sara, sejam bem-vindas. Você que entrou agora, compartilhe com mais 10 pessoas. Aqui no início do vídeo tem 4 perguntas que eu já fiz. Posso fazer novamente durante a live, mas é importante que você responda, interaja e compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. O tema de hoje é rejeição, a dor que te molda sem que você perceba. Então, 4 perguntas foram feitas para você responder nos comentários enquanto você estiver assistindo, ou você que está assistindo já não mais sendo online, você coloca nos comentários do vídeo. E cada vez que você responder algo, compartilha com alguém. Vamos criar uma interação aqui. Nós vamos fazer live todas as semanas, tá? Cada semana de um assunto muito interessante relacionado a emoções, curas emocionais, né, amadurecimento da fé. Então, se vocês interagirem, compartilharem, cada vez mais a gente vai alcançar mais pessoas, para que mais pessoas sejam ajudadas a crescer, a amadurecer e a serem pessoas melhores naquilo que Deus chamou cada um para ser. Então, vou falar algumas características aqui. Se tiver isso em você, você coloca aqui. Sim, é assim. Não, não sou assim, não penso assim. Então, eu coloquei aqui 6 características. Como é que eu vou dividir essa semana? 5 dias, tá? Essa semana da rejeição. Eu vou falar sobre a rejeição durante os 4 primeiros dias, características para você identificar, para você perceber se tem algo que você precisa de ajuda, você precisa de alguém que te acompanhe ou qualquer recomendação. E no último dia nós vamos fazer um dia da prática da transformação. É o que você vai receber
instruções para que você se posicione e seja livre disso, ou pelo menos melhore a cada dia em lidar com esse problema. Geralmente a rejeição vem de algum contexto da nossa infância. Não é exatamente o que fizeram com a gente, mas como a gente interpretou aquilo que aconteceu. Tanto que você pode falar algo para 3 pessoas hoje, falar a mesma coisa, e cada uma vai receber aquilo de forma diferente. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, eu sofri rejeição quando eu era criança, a pessoa diz, como assim? Sua mãe e seu pai te criaram da melhor forma possível, mas nem sempre é algo ruim que foi feito, mas como aquela criança interpretou em algum momento determinada circunstância, determinada fala, né, determinada forma que o pai ou a mãe fez ou falou, e ao longo da vida, por essa criança não desenvolver a maturidade emocional, ela ficou presa nisso aí. E isso prejudica. Tem pessoas que são inteligentes, pessoas que são capacitadas, e elas não conseguem desenvolver sua vida, seu trabalhar, não conseguem avançar na profissão, não conseguem ter um bom casamento, porque elas são presas nas emoções. Então, todas as decisões que elas vão tomar, essas decisões são limitadas pela forma como elas enxergam a vida. A pessoa ferida, ela enxerga a vida de forma diferente. Inclusive, a pessoa ferida, ela não ouve exatamente o que você está falando, né? Ela tem um filtro nos ouvidos, que é o filtro da ferida. Então, tudo que você fala passa por esse filtro da ferida e a pessoa interpreta de forma diferente. Geralmente, ela interpreta tudo que você fala e tudo que acontece ao redor dela por um filtro, por gatilhos, por um filtro emocional. E esse é o maior problema. A gente quer ajudar as pessoas a avançarem. Tem pessoas que não conseguem desenvolver suas vidas porque elas estão aprisionadas nas emoções, que estão desajustadas porque estão enraizadas em feridas, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu coloquei 6 pontos, eu vou jogar para você hoje, para você comentar, interagir, para você compartilhar, e ao longo da semana a gente vai desenvolvendo isso até o último dia, na sexta-feira, para a gente colocar uma prática aí de transformação, tá? Então, ponto 1, uma característica. Se você tem essa característica, coloca aí alguma coisa, tá? Para a gente saber. A pessoa tenta sumir onde chega. Eu coloquei aqui sumir com aspas, porque é uma forma dela se encolher em todos os ambientes. Ela quer desaparecer, ela não quer, de alguma forma, que as pessoas se atentem à presença dela. Você já chegou em um restaurante muito lotado, em um lugar muito cheio, e você se sentiu desconfortável quando você entrou ali, como se você não quisesse que as pessoas te percebessem, ou se o fato delas olharem para você te deixa muito desconfortável, por exemplo, na academia, num restaurante. Então, você se sente incomodado ali quando as pessoas se atentam a você, ou muitas vezes elas não estão olhando para você, mas você tem a impressão de que todo mundo está olhando para você. Se você passa por isso, já passou. Então, essa é uma característica, tá? Por dentro, né, é como se a gente dissesse assim, se eu chamar muita atenção, eu estou aparecendo demais, o cérebro ele interpreta como que ele luta contra a rejeição. Então, quando você chega num lugar, a chance de você ser criticado, onde tem muita gente diferente, você se sente desconfortável porque a chance de você ser criticado, a chance de alguém olhar para você e te enxergar como talvez você se enxergue, porque a pessoa que tem rejeição, ela se enxerga com baixa estima. Então, o cérebro ele tenta evitar essas situações onde você vai ser lido pelas pessoas. Por isso que a tendência, às vezes, é se esconder e não aparecer de certa forma. Mas isso muitas vezes em ambiente público, né? Por que eu digo público? Porque essas pessoas, às vezes, elas têm até a facilidade de interagir virtualmente. Mensagens, áudios, mas elas têm dificuldade de interagir com a realidade, porque é onde geralmente acontecem esses gatilhos aí da rejeição. Então, esse é o ponto 1. Quem está com seu caderninho, eu recomendo que você
Anote, tá? Ponto 1, a pessoa tenta sumir onde chega. Ponto 2, pede desculpa por tudo o tempo todo. Então, a desculpa mandar mensagem, desculpa te atrapalhar, desculpa perguntar. Talvez o que eu falei seja uma bobagem. A pessoa não tem convicção e certeza daquilo que ela fala, daquilo que ela acredita. Porque a todo momento existe uma insegurança que, na verdade, são reações inconscientes. E a pessoa acaba sempre pisando em ovos porque ela teme a todo momento, ela sempre está em estado de alerta, porque ela teme a todo momento a rejeição. É uma ferida aberta, inflamada, e ela dói constantemente, é uma dor crônica. Então, a todo momento, essa pessoa está vivendo aí esse nível de estresse muito alto, porque o cérebro está a todo momento tentando proteger a pessoa da rejeição. Então, o pensamento interno, né, que está gravado na mente dela, eu sou um incômodo. Então, olha, não quero te incomodar, aquilo que eu falei lá, me perdoe, acho que eu falei demais, eu exagerei, me desculpa aí por ter te atrapalhado, eu não quis te incomodar. Então, esse sentimento, muitas vezes, ele demonstra, ele caracteriza essa ferida da rejeição e a pessoa fica desconfortável a todo momento, é um estado de alerta constante. Se você se identificou com isso, pode colocar aqui, eu me identifico. O nosso objetivo aqui tudo que você coloca às claras, tudo que você coloca à luz, aquilo ali é resolvido. É igual um problema, seja ele um problema natural, científico, algo que você vai usar a ciência para resolver. Você precisa entender o contexto, você precisa expor o problema para que ele seja solucionado. Então, assim é com a nossa fé também. Quando você expõe algo, né, diante da luz, aquilo lá pode ser tocado, aquilo lá pode ser resolvido. Então, se você hoje você já está tendo a oportunidade de expor isso aí. Se você se identificou com o primeiro ou o segundo ponto, você pode já dizer, sim, eu me identifico com isso, já me aconteceu isso. Terceiro ponto, o silêncio vira filme de terror na cabeça, né? Eu coloquei dessa forma para enfatizar o fato de que realmente é terrível viver debaixo dessa pressão diária, 24 horas, em alerta, com medo, inseguro. Eu enfrentei por muito tempo, eu quero que essas lives, elas toquem vidas, então eu vou falar muita coisa aqui que são reais, que eu vivi, né? A rejeição, ela faz com que você fique alerta o tempo todo, porque você é uma hipersensibilidade a tudo. Você acha que todo mundo está contra você, você acha que todo mundo está fazendo algo, que tudo que falam ou que fazem tem a ver com você. Então, por muitos anos, até eu chegar no Mato Grosso, lá no Mato Grosso eu comecei a lidar com isso. Lidar, que eu digo, é enxergar que havia algo para ser mexido, que havia um problema, e eu tinha que resolver esse problema, porque eu não poderia viver mais daquele jeito. Então, todas as características que estou colocando aqui, que eu separei, elas são verdadeiras, eu já experimentei. Então, se a pessoa demora a responder, você já acha que tem alguma coisa errada. Né? O tom neutro, quando você conversa com alguém, a pessoa ela não é muito carismática, não é muito simpática, ela é fria, né? Sim, sim, não, talvez, amanhã. Quando a pessoa é muito sem expressão, a gente tem uma tendência a achar que ela está nos rejeitando, que ela está, de alguma forma, sendo um sentimento ruim em relação a gente. E não tem nada a ver. 99% das vezes, a pessoa não está nem pensando na gente e a gente acha que ela está pensando algo ruim sobre nós. Então, a pessoa que às vezes demora a responder para você, pode ser que naquele momento ela não teve como responder ou ela simplesmente não tem ali também a conversa com você como prioridade. E isso é super normal, porque nós escolhemos prioridades de conversas. Eu preciso resolver isso aqui primeiro, depois eu resolvo isso aqui. Então, quando você... A forma mais rápida de você começar a trabalhar isso e você ser livre disso é você racionalizar as suas emoções.
Então você começa a dizer, não, a pessoa não falou comigo porque ela está fazendo outra coisa, ela tem a vida dela. Então você começa a racionalizar tudo isso, isso já é um primeiro passo para você começar a lidar bem com isso. Então por dentro, né, aquela voz do inconsciente, ela fica dizendo, fulano não gosta de mim, tal pessoa desagradou de algo que eu falei, desagradou de algo que eu fiz, será que ela está chateada comigo? Essas vozes internas, elas ficam ali. Se você não fizer algo que cale essas vozes, elas vão ficar te perturbando e cada vez mais te trazendo insegurança, né? Você começa a perder a sua motivação de fazer as coisas, porque você não tem mais certeza e convicção do que você faz. Então, nós queremos, em primeiro lugar, aqui trazer esses temas para cura, porque os cristãos eles estão sendo devotos a ir na igreja, mas eles não lidam com os problemas que eles precisam lidar. Então, nós não conseguimos ser efetivos na sociedade, porque nós precisamos ser bons pais, bons filhos, bons maridos, bons cidadãos, bons funcionários, bons patrões. Então, se eu não resolvo essas questões, eu fico limitado. Você é essa pessoa, ou você conhece alguém que é super capaz, uma pessoa super inteligente, mas ela não consegue se desenvolver em nada, ela tem problemas emocionais, provavelmente de rejeição, pode ser também, que a gente vai falar na outra semana, a ferida de abandono. E muitas vezes, eu ao longo da minha vida de fé, eu percebi que os líderes, eles desconsideram isso. Quando você vai tratar esse assunto com alguém, esquece isso é coisa do passado, se você já é nova criação. E eles colocam eles querem colocar uma pessoa 100% no espiritual, sendo que essa pessoa não é amadurecida espiritualmente. Porque existem 3 estágios de amadurecimento quando você crê em Jesus Cristo. Primeiro você precisa entender quem você se tornou, para você começar a desenvolver essa natureza. Depois você precisa se posicionar, então são corpo, alma e espírito. Então você começa a se posicionar progressivamente. Nunca uma pessoa que não é amadurecida espiritualmente vai compreender questões espirituais maduras. Então tem pastores que eles leem um livro, eles têm 10, 20 anos de evangelho, eles leem um livro, aí eles vão lá na igreja, pegam o púlpito e querem enfiar na cabeça das pessoas algo que elas não têm maturidade para receber, elas não compreendem, não adianta. Então eu vejo muitas vezes pastores derramando na igreja conteúdos complexos de um nível de maturidade muito alto com bebês espirituais e eles não entendem porque as pessoas não recebem. Então a gente começa, é igual um bebê, primeiro você dá a papinha, depois você ensina ele a andar, depois ele vai para a escolinha, depois ele vai para o ginásio, depois ele vai para o 2º grau, depois ele vai para a faculdade. Mas geralmente, eu passei por isso muitas vezes, tanto que fizeram comigo, como eu fiz com as pessoas também, de você querer passar para as pessoas um conteúdo de amadurecimento que elas não são capazes de receber. Por exemplo, uma pessoa que ela ainda está lidando com questões básicas emocionais, como sentimento de rejeição, sentimento de abandono, questões de ferida de injustiça. A pessoa que está lidando com isso, ela não tem posicionamento, por exemplo, para lidar com responsabilidade. Aí a gente coloca a pessoa como líder na igreja e a gente não sabe por que ela não tem responsabilidade, por que ela só toma posicionamento errado, por que ela não tem compromisso, porque ela não tem maturidade emocional. E aí eu vou colocar uma pressão maior sobre aquela pessoa, e isso só vai estragar mais ainda ela, que é uma grande chance dela sair da igreja e machucada, muito mais do que ela já entrou. Então sobre isso a gente fala depois, em outras lives que a gente fale de maturidade e tal. Então 4º ponto, ela se apega rápido, mas foge mais rápido ainda. Então ela cria uma conexão forte de cara. Você conhece a pessoa que tem esse problema, ela fala assim, encontrei o melhor amigo do mundo, você é tudo para mim, nunca imaginei que tinha uma pessoa como você. Geralmente é o que acontece em alguns até relacionamentos amorosos.
encontrei minha alma gêmea, você é tudo para mim, como que eu não te encontrei antes? Ou então conhece um pastor ou qualquer pessoa, um amigo, e meu Deus do céu, porque eu não te encontrei antes, você é tudo e não sei o quê. Mas qualquer sinalzinho de desinteresse faz ela sumir, esfriar ou bloquear. Por quê? O medo da rejeição. A rejeição, ela gera medo. A crise de pânico que muita gente teve, eu tive crise de pânico, síndrome de pânico, ela vem desse contexto do medo. A ansiedade vem do medo. A insegurança vem do medo. Então, medo é um espírito, porque Paulo disse, Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. Então, essas questões têm a ver com medo. O medo da rejeição, ele é muito forte. Ele é muito difícil de você sair disso sem que você compreenda com clareza e alguém possa realmente te ajudar. E eu vou te confessar algo, eu não conheço milhares de pessoas, nem talvez centenas, mas as dezenas que eu conheci, elas não estão aptas para ajudar as pessoas nesses contextos. Tá? Não adianta você jogar culpa e responsabilidade nas costas da pessoa, achando que isso vai ajudar ela a sair disso. Uma das coisas que eu vejo os pastores errarem também, eles não interpretam as limitações das pessoas e elas lidam com as pessoas de forma igual. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho amigos que foram criados em contextos diferentes. Então, desde novos, eles aprenderam a lidar com pressão, eles aprenderam a lidar com dinheiro. Com 18 anos, os caras já eram ricos, já eram empresários. Com 20 e poucos anos, eles já tinham se tornado milionários. Então, para eles, esse nível de pressão, esse nível de administração, de gestão, de responsabilidade emocional, para eles sempre foi normal, porque progressivamente eles cresceram e aprenderam a lidar com isso. Aí vem uma outra pessoa que cresceu num contexto totalmente diferente, arrebentada emocionalmente, não foi ensinado gestão financeira, não foi ensinado gestão emocional, cheio de feridas, síndrome de rejeição, um monte de coisa. Só que aí, quando ele faz uma certa idade, aí o pastor chega para ele e joga nas costas dele uma culpa. Por que você não faz igual fulano? Por que você não vê o que fulano faz e não faz igual ao que ele faz? Porque fulano com 25 anos já tinha isso. Aí o outro, não, porque fulano está na igreja aqui há 3 anos, já está na sua frente. Ou seja, a pessoa já vem arrebentada, cheia de culpa e de condenação, e eu como pastor jogo mais. Porque eu jogo nas costas dela uma responsabilidade que ela nunca foi preparada para lidar. Aí a gente joga a culpa em Deus, joga a responsabilidade no Espírito Santo para lidar com isso, no coração da pessoa, esquecendo que o ouvido daquela pessoa tem um filtro, e esse filtro é uma ferida. Tudo que você fala para ela entra diferente na cabeça dela. Você chega para uma pessoa hoje para falar de dinheiro e ela lida com dinheiro diariamente, ela não tem problema com isso. Pessoas feridas, você falar de dízimo já dói o coração dela, dói a mente. Tem pessoas que se irritam, tem pessoas que se enfurecem quando você fala de dinheiro, porque ela tem uma ferida. Porque alguma coisa na vida dela, desde criança, a crença que ela tem, o que ela ouviu sobre dinheiro, sobre riqueza, é diferente. Isso precisa ser primeiro desconstruído, para depois essa pessoa compreender e entrar em níveis de responsabilidade. Então não adianta. A mesma coisa você não tem como ensinar multiplicação se a pessoa não aprendeu o que é contentamento, se ela não vive contentamento. Se ela não é feliz e grata pelo que tem, ela nunca vai saber administrar dinheiro com sabedoria. Eu preciso entender essa dinâmica de beabá, de A a Z, porque tem muita gente que quer enfiar Z na cabeça de quem está no A. E tem gente que fica dando A a vida toda e ninguém nunca chega no Z. Qual que é o correto? Interpretar o nível das pessoas, aonde elas... Todo assunto que você entrar com a pessoa que doer, ali tem uma ferida. Então, se eu falar para vocês aqui, quem está assistindo, se é dizimista, se você não é dizimista numa igreja ou num ministério ou na vida de alguém, você está deixando de trazer algo para você, não é para a pessoa. Se isso mexer com a cabeça dela e ferir, ela tem alguma ferida aí relacionada a dinheiro. Talvez por isso que a pessoa não consiga ter uma vida de paz na área financeira. Talvez por isso.
Porque aí tem uma ferida que está barrando ela de fluir pela fé naquilo que Deus já proporcionou para ela. Então, eu não tenho problema de falar com isso, isso só vai trazer diagnóstico. Se você falar de algum assunto, por exemplo, eu lembro que eu falava de oração em línguas muito, nossa, tinha gente que se ofendia. Ela tinha problema com isso. Era religiosidade, eram feridas de coisas, experiências negativas dentro da igreja. Quando você fala de dinheiro, de prosperidade, isso incomoda a pessoa, ela tem feridas. E as feridas, elas ficam ali inflamadas porque na obra da carne. A obra da carne é o quê? Egoísmo, vaidade, adultério. Entra lá em Gálatas, capítulo 5, você vai ver as obras da carne. Tudo isso tem que ser considerado. Pronto, saiu da parte ferida, né? Aquela ferida que eu digo da obra da carne, você vai para a alma. Aí na alma você vai lidar com a pessoa nessas questões, da mente, das crenças, das emoções, dos sentimentos, das feridas emocionais. Aí passou disso, aí você vai para as coisas que se discernem pelo Espírito. Porque Paulo fala, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido pelos outros. Por quê? Quando você chega na maturidade espiritual, você discerne todas as coisas. Mas se você ainda está no âmbito da carne ou no âmbito da alma, você não discerne as questões espirituais. E se os pastores têm dificuldade com isso, por isso que eles querem jogar coisas espirituais, revelações, na cabeça das pessoas que ainda estão na carne e na alma. Você pode perceber. Algumas pessoas me perguntaram assim, por que você só está falando agora de coisas da alma, das emoções? Você sempre falou das coisas do espírito. Eu falei, porque eu estou tentando trazer as pessoas que estão lá no berçário ainda para uma maturidade espiritual. Elas acham que são maduras espiritualmente porque elas falam versículos da Bíblia. Mas não é você falar versículos da Bíblia, é você compreender a revelação do que está escrito. E você discernir as coisas. Mas se você não tem maturidade espiritual, tudo que eu falar do Espírito para você vai ser loucura. Vai ser coisa fora da razão, fora da lógica. Mas se você for crescendo aos poucos, por exemplo, você foi livre das drogas, foi livre do álcool, foi livre do cigarro, aí você começa a ir na igreja. O primeiro passo é você ir na igreja. Aí você começa a se relacionar com pessoas, começa a ter compromisso com hábitos diferentes, com uma vida diferente. Isso aí é a primeira fase, é carne, é corpo. É você estar num ambiente que vai te impulsionar para coisas melhores. Depois, a alma, você começa a ser tratado nas relações ali dentro da igreja. E quando você amadurece em tudo isso, aí você começa a discernir as coisas do Espírito. Então vamos para o ponto 5. Muda quem é para ser aceita. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está assistindo aí. Você muda quem você é para ser aceita no meio que você quer ser aceito? Tem gente que é cristão quando está com os crentes, tem gente que é baladeiro no meio da balada, tem gente que é, sei lá, qualquer coisa em cada ambiente. Eu decidi uma coisa para a minha vida, não sei se consegui chegar nisso. Eu não sou evangélico. Eu não falo evangeliquez, eu não sou evangélico, eu não sou religioso no sentido de separar as pessoas por denominação. Porque eu sou crente, então eu não ando com quem não é crente. Eu saí disso. Tem algumas pessoas que não concordam, não tem problema. Nunca, quando você tomar um posicionamento na sua vida, todo mundo vai concordar com você. E alguns posicionamentos, ninguém vai concordar com você. Mas eu vou em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, com qualquer pessoa que eu achar que eu tenho que ir, e eu sou luz lá, e sou eu que brilho. No sentido de que eu tenho Jesus, e Jesus entra em qualquer lugar. Se eu não puder entrar num lugar porque lá é imundo, porque lá é treva, então a luz que eu carrego, ela não é a autoridade maior, não é Jesus. É qualquer outra coisa. Agora, a pessoa uma vez perguntou assim, mas você vai frequentar esses lugares? Aí eu respondi o seguinte para a pessoa, eu não vou frequentar nem não frequentar, eu vou quantas vezes for necessário, eu vou, se eu tiver que ir,
e eu vou obedecer aquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu entender que o Espírito Santo está me levando. Então, eu não coloco protocolos, eu não coloco divisões, porque isso é de Deus, isso é do diabo, porque isso aqui é do Satanás. Onde eu chegar, se eu estiver andando com Jesus, se eu tenho comunhão com Ele, se eu sou luz, quem lê lá 1 João, Epístola de João completa, leia ela quantas vezes você puder. Aonde eu for e Cristo estiver comigo e o Espírito estiver me guiando, aonde eu for, nada pode me resistir. Nada. Se você entender, eu fiz um texto hoje, acredito que não é para todo mundo, não é para a maturidade de todo mundo, mas quem se interessar, fale comigo que eu envio. Se você, o Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. O dia que a pessoa tiver a revelação do que é um embaixador, ela vai parar com essas religiosidades. Agora, eu estou falando de você ser luz no lugar, não de você, quando está com crente, você é crente, e quando está lá em determinados lugares, aí você se adapta àquele lugar para você, inclusive você nem fala para ninguém nem percebeu que você é crente, ninguém sabe que você é crente, porque talvez aquele ambiente ali, ele rejeita a fé cristã, e aí você chega lá disfarçado de não cristão para ser aceito naquele lugar. Se você está vivendo desse jeito, você não tem comunhão com o Espírito. Não é que ele não quer comunhão com você, é você que não tem comunhão com ele. Porque se ele habita dentro de você, ele está 24 horas querendo ter comunhão com você, mas você que não tem com ele. Porque quando você tem comunhão com o Espírito, aonde você estiver, todos sabem que você é um cristão. Não é que você bebe ou não bebe, essas coisas, por você viver a questão exterior. É o seu caráter, a sua postura e o seu posicionamento de fé. Tem gente que não bebe, não fuma, não usa droga, mas a língua dela mata mais gente do que droga e do que álcool. Então, tem que tomar cuidado, porque Jesus e Paulo sempre falou de questões do coração, não de questões exteriores. Porque eu conheço pessoas que bebem e são luz onde chegam. O ambiente muda quando elas chegam, porque há uma luz que brilha nelas. E tem pessoas que não bebem, não fumam, não usam droga, não faz assim, aquelas coisas exteriores religiosas, mas a pessoa onde ela chega é treva, porque ela é linguaruda, fofoqueira, maledicente, mentirosa, vai fazer negócio com ela, você só toma cano. Eu conheço. Você deve conhecer também. Então, eu sou muito mais ligado em quem nós nos tornamos em termos de caráter. Quem nós nos tornamos. A verdade, quando você fala, é a verdade que sai da sua boca. Você tem postura de honra, você tem postura de verdade. Se você combinar um negócio comigo, está combinado, não precisa nem de contrato. Se você falar, você vai cumprir. E se você não tiver como cumprir, você vai vir resolver comigo. E nós vamos sentar e conversar como homens adultos, ou você se comporta como criança. Mentirinha, fofoquinha, maledicência. Então a gente tem que resgatar a verdade, porque hoje a religiosidade, ela acha que ser crente está numa vestimenta, está num corte de cabelo. A vestimenta está em, eu chamar a pessoa de varão, ficar falando sangue de Jesus tem poder. Tem nada disso. Então, está dentro do ponto 5 aqui. Tem a ver com a rejeição que tem dentro de nós. Então, se você chega num ambiente, você não quer que ninguém saiba que você é crente. Né? Agora, por exemplo, se a pessoa vai num show porque ela gosta, eu não julgo. Você gosta sei lá, eu lembro que uma vez um irmão meu na fé foi no show do Paul McCartney. Na época eu era muito religioso, mas rapaz, você vai no show do Paul McCartney, do Satanás. Aí ele deu a explicação dele. Na época eu não concordei, mas se ele for um crente lá no show do Paul McCartney, é muito melhor do que aquela pessoa que faz as coisas escondido, e aí ela tem dupla personalidade. Ela tem uma cara para fazer uma coisa e ela tem outra cara para fazer outra. Eu assumo as coisas que eu faço, que são muitas vezes polêmicas para os cristãos, muita gente não concorda com a postura que eu tenho hoje, como que eu ando no meio na terra,
Mas eu me responsabilizo pelo meu posicionamento de verdade, ou seja, eu não estou fazendo nada escondido no sentido de quem eu não sou. Você pode me atacar, me criticar, me julgar, mas é isso aí que eu tenho para te mostrar. E é isso que a raiz de rejeição, ela gera muitas vezes em nós. Porque você fica com medo da desaprovação. Então, no meio dos crentes, você é evangélico, aquela religiosidade, aquela linguagem evangeliquez, e lá no mundo você cai na bagaceira. Vai para festa, rebenta com tudo, fala palavrão, quebra tudo. E lá você se adequa ao mundo, e aí na igreja você se adequa à igreja. Qual que é a verdade? A verdade ou é você é uma coisa ou você é outra. Se você for da balada, eu não te julgo. É uma escolha sua e você tem direito de escolher o que viver. Mas pelo menos eu vou saber que você é aquilo lá que você está mostrando. Mas se você for cristão, seja cristão em qualquer lugar. Mesmo que você acompanhe alguém um dia numa festa, numa balada que for, você acompanhou, você está lá. Eu já vi muitas famílias que às vezes um cônjuge não é convertido, e às vezes o cônjuge que é convertido vai com o marido ou com a esposa, vai numa festa que ele não iria se o marido ou a esposa fosse convertido. Então, a comunhão dos dois ali, ela é muito mais importante, porque às vezes a mulher ganha o homem ou o homem ganha a mulher, às vezes nesse sentido de o amor estar acima das decisões. Até que aquela pessoa compreende que aquilo lá não é vida para eles e ela sai daquilo lá. Mas aí eu não vou me esconder na decisão do meu cônjuge para dizer que eu tô lá. Eu tô lá porque nós somos um, ele vai, de vez em quando ele vai comigo onde eu gosto, de vez em quando eu vou com ele onde ele gosta, e uma hora isso aí vai se ajustar. Isso é amor. Enquanto a gente não aceita essas coisas, nós não estamos ajudando as pessoas a amadurecer e ainda estamos afastando elas do Evangelho. Com a nossa religiosidade, principalmente as pessoas que têm ferida de rejeição. Ela já tem um complexo. Então ela já é defensiva. Ela já vem para a igreja cheia de pisando em ovos, já achando que está todo mundo contra ela. Aí eu vou lá e condeno ela. Eu estou ajudando ela? Será que ela não vai ser ajudada se ela for acolhida, em primeiro lugar? Para que ela desenvolva, para que ela conheça a palavra de uma forma amorosa, para que ela conheça um ambiente de aceitação? Se ela vem de um contexto de não aceitação, o que o Evangelho vai dar para ela? Ó, Amanda aqui, ó, já fui muito religiosa referente a essa questão. Deixei de sair com a minha família por religiosidade. Hoje sou liberta desse pensamento e parei de tentar mudar eles, pois o Espírito Santo que convence. É exatamente, Amanda. A gente não pode usar... Você usou seu exemplo, eu também estou usando o meu. A gente pode testemunhar, né? Eu não estou colocando isso como doutrina, mas uma coisa eu falo nesse tempo que eu estou no Evangelho. Mais pessoas vieram para Cristo através da nossa vida pelo que nós aceitamos dela do que pelo que nós condenamos. Porque quando os discípulos falaram para Jesus se ele queria que descesse fogo do céu para queimar os samaritanos que estavam rejeitando Jesus, Jesus disse assim: que espírito é esse? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então, apesar das pessoas fazerem muita confusão entre divisão de dispensações, uma coisa eu sei, e eu entendi isso com muita clareza. Até a volta de Jesus, ou até o dia que a gente morrer, você pode fazer o que você quiser. A graça, ela vai te cobrir para uma coisa só, ela é capaz de te transformar. Se você receber ela de coração aberto e se render, tirar suas vontades, suas teimosias, suas obstinações, ela vai te transformar. Agora, por que eu não condeno ninguém? Porque Jesus não condenou. E outra, na volta dele, ou no final da vida da pessoa, cada um vai prestar conta. Ninguém tem que prestar conta para mim. Ninguém tem que prestar conta para mim, porque eu sou pastor. Jesus vai ter o dia do acerto de todo mundo vai chegar. Aí eu quero ser um oficial de justiça antecipado, que Jesus não enviou ainda, para chegar e condenar uma pessoa, sendo que vai chegar o dia. O dia cada um vai chegar lá e quem foi, quem não foi, não foi, quem acertou, acertou, quem não acertou, não acertou. Eu tenho um papel de acolher, instruir. Em algumas situações, na congregação, eu vou precisar excluir alguém, porque aquela pessoa está deturpando ali o ambiente.
Então, se a pessoa está sendo instruída, está sendo amada, está sendo acolhida, e ela está causando ali divisão, confusão, problema, contestação, rebelião, eu vou ter que... Isso aí é medida de governo, é igual na sua casa. Né? O homem governa a casa. Se está bagunçado lá, tem um monte de gente morando na casa da pessoa e está mó baderna, o cara que é governo, ele vai chegar e falar, galera, vamos sentar aqui e vamos conversar. A questão aqui, a regra aqui é essa. Quem não está satisfeito, a porta da casa está aberta. Serventia da casa, isso é governo. Mas nós não estamos falando de governo. Estamos falando de postura. A nossa vida que tem que expressar desconforto para as pessoas. E não a gente ficar, ô fulano, quando é que você vai parar de beber? Ô fulano, ó, eu vi você fumando ali atrás, viu? Ó, eu vi que você estava lá atrás da igreja fumando. Isso aí é um negócio que mais leva pessoas para fora do que traz para dentro. E a gente traz para dentro porque o acolhimento da igreja proporciona um ambiente que o Espírito Santo constrange pessoas. Ele constrange aquele ambiente ali, ó, a pessoa que está fora daquela realidade, ou ela se sente confortável e é transformada, porque ela abre o coração para a ação do Espírito, ou ela pega e sai dali. Ela fala, ó, eu que vou sair, ninguém está me pondo para fora, ninguém está me constrangendo, mas eu não me vejo parte disso aqui. Aí ele pega e vai embora. A mesma coisa na sua casa. Se na sua casa tem regras, aí a pessoa vai morar lá e você ama ela, recebe ela, serve ela bem, coloca comida. Só que ela começa a dizer assim, ó, mas eu quero chegar às 2 da manhã. Você fala, então, mas aqui em casa é até às 10. Isso é governo. Se ela começa a ficar constrangida porque ela acha ruim chegar às 10, ela quer chegar às 2 da manhã, então ela vai arrumar outro lugar. Mas aí você não pôs ela para fora. Você só exerceu ali olha, aqui funciona assim. Você é livre aqui dentro disso aqui. Se isso não é suficiente para você, tá ruim, aí tudo bem, você pode procurar outro lugar. Mas você ficar ali, porque não sei o que a pessoa... Eu vejo igrejas que as pessoas fiscalizam o Instagram dos outros. Sabe? O que você está fazendo da sua vida lá fora. Eu vi fulano, estava na festa ontem. Olha, esse fulano estava lá bebendo, aí domingo veio para o culto. Graças a Deus que ele veio para o culto. É ali onde ele está recebendo a palavra. A Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra. É a palavra que nos purifica. A pessoa, eu já fui para a igreja drogado, já fui para a igreja alcoolizado, já fui para a igreja 3 dias sem dormir, cheio de cocaína, e deixaram eu entrar. E eu fiquei sentado lá. E foi aquilo que fez a diferença. Agora, se tivesse me barrado ou me condenado, nunca mais eu voltava. Nunca mais. Porque a minha cabeça não estava no lugar para eu interpretar as coisas. Então, desde que eu entre, sente, assista o culto sem gerar problema para ninguém, não estou fazendo confusão, nem estardalhaço, eu entrava, às vezes eu estava 3 dias bebendo direto. Eu entrava na igreja, sentava, assistia o culto e ia embora chorando. Depois teve vezes que eu estava usando droga 3 dias seguidos. Aí eu ia na igreja, com vergonha, eu estava morrendo de vergonha, sentava, assistia o culto e saía chorando. A palavra estava entrando na minha vida. E muita gente não entende isso, mas se eu chegasse lá e alguém eu me sentisse condenado, eu não voltaria mais. Aí a pessoa diz assim, o problema é seu, o que é certo, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Tudo fariseu quem faz isso, tudo fariseu. Porque uma das coisas que eu aprendi sobre a graça é, você nunca vai conhecer a graça até o dia que você precise dela. No dia que você estiver no fundo do poço, que não tiver ninguém que tenha misericórdia por você, aí você vai entender, cara, agora eu entendi o que é graça. Eu não sou merecedor de nada. Porque tem gente que ainda acha que é alguma coisa, que é pastor, que é isso, que é aquilo, porque merece, porque é muito bom, sabe? Porque é cheio de santidade. Você está onde você está por causa que a graça te colocou lá. Ninguém merece nada. Então, quando você está no fundo do poço, e você não tem ninguém, nem para pedir socorro, aí você entende. Meu Deus, agora eu entendi. Sabe o que você entendeu? Que a única coisa que você queria era misericórdia. Mas para os outros eu não dou. Eu só quero para mim. Porque todo mundo que acusa acha que nunca vai cair. Todo mundo que acusa acha que nunca vai tropeçar. Todo mundo que acusa acha que nunca vai fazer nada errado. Até o dia
que essa pessoa cai, e muitas vezes Deus permite, porque ele julgou, e a colheita do julgamento é a queda. Aí ele vai falar, rapaz, como que eu queria a misericórdia e a graça agora na minha vida? Então, isso aqui eu não sei porque eu falei, mas vai ficar registrado aqui nesse vídeo, porque é muito importante isso. Eu não consigo condenar as pessoas, apesar de muitas vezes a gente estar conversando e a gente acaba comentando algo negativo de alguém, assim, você viu fulano e tal, mas rapidamente o Espírito Santo nos chama de volta, porque não tem ninguém nessa terra que mereça coisa alguma. E se alguém está em alguma posição, em algum lugar e tem alguma coisa, foi pela graça. Foi 100% graça. Foi a misericórdia de Deus que colocou o Filho dele lá no lugar onde a gente devia estar. Então muita gente não cresce em nada, cresce às vezes em dinheiro, mas não cresce em sabedoria, não cresce em maturidade espiritual, porque acha que chegou ali por algum mérito. Eu sou santo, eu me consagrei, eu jejuei muito, eu orei muito. O tempo traz as respostas. Amém? Então vamos lá para o último ponto e vamos finalizar. Fica esgotada depois de socializar. Gente, eu acho que isso aqui eu ainda não resolvi na minha rejeição. Não sei se é pela rejeição. Provavelmente é. Mas eu, às vezes, se vier gente na minha casa e passar 2 dias aqui, eu gosto. Eu gosto, eu me relaciono, eu sirvo. Mas quando chega na segunda-feira, eu não quero ver gente. Então aqui está dizendo assim, mas não é no caso, esse aqui que eu coloquei aqui, não é exatamente por isso que eu me sinto assim hoje. Sai de encontros pensando, será que falei demais? Será que eu passei vergonha? Né? Aí aquilo ali gera um estresse e tal. Repassa a conversa inteira procurando onde errou. Aí por dentro tem aquele sentimento assim, eu preciso tomar cuidado para não ser descartado. Talvez em mim, no meu inconsciente, num lugar lá onde eu não estou conseguindo chegar com clareza, eu tenha essa aí gravado, porque eu não tenho, como o pessoal diz hoje em dia, a minha bateria social ela não é muito boa. Eu não tenho muito... Não sei se aconteceu algo ao longo dos anos, porque eu lembro que quando a gente morava lá em Pernambuco, no sítio, a gente recebia 40 pessoas, às vezes passavam o feriado todo de carnaval, 4, 5 dias, né? Só que aí depois eu ficava uma semana sem querer ver a cara de gente. Então talvez isso aí seja algo que eu não aperfeiçoei adequadamente ainda. Não tenho muita bateria para permanecer com aquela coisa do social por muito tempo. Eu fico 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois preciso de descanso. Depois eu vou mais 1, 2 dias, 3 dias, preciso de descanso. Tem gente que não, tem gente que passa o ano inteiro no meio da galera, né? No meio da muvuca e da coisa. Isso aí eu não sou muito bom com isso. Tá bom? Então eu vou sempre no meio dos pontos, dos temas, dos assuntos, eu me permito sair um pouco do assunto e falar outras coisas. Eu deixo o Espírito Santo livre para me usar. Eu não sigo só o roteiro que eu coloquei, mas o tema é a rejeição. Apesar de tudo que foi falado aqui também, se encaixa aí com isso. Se você gostou desse conteúdo, você acha que foi útil para você, que edificou sua vida, por que não compartilhar com pelo menos 10 pessoas hoje no seu perfil do Instagram? Por que não? Então Deus abençoe vocês, uma ótima segunda-feira e amanhã estamos de volta aqui, 12:00. Um abraço.